Meu nome é Paulo Zanella, trabalho na UNEP. Nesse vídeo, nosso objetivo é entender como que funcionam os props, como que se passa a propriedade de um componente React para um outro componente React. Nós temos aqui rodando o exemplo da aula anterior, e nós vimos onde funcionava o state. Quando eu clicava, ele mudava o state e o React ia atualizando a tela. Nesse vídeo, vamos colocar um componente parecido com o que nós usamos na aula anterior, mas passando propriedades para ele. Então, vamos criar um novo componente. E nesse componente, vamos estar copiando parte do código do componente anterior. Vamos centralizar na tela também. Vamos mudar de cor para visualizar melhor ele na tela. Salvamos o componente. Cá está ele. E aqui é onde tínhamos this.state.title. Vamos mudar isso para props. Dessa forma, em vez de ele pegar a informação que ele deve renderizar no state desse componente, que não tem nada, que está vazio, ele vai estar pegando essa informação na props, nas propriedades que vem do componente que o chamou. Voltando para a home, vamos colocar na tela o import daquele componente anterior. Então vamos aqui chamar aquele componente através de um fragmento. Observe que nós importamos ele, a modificação da tela anterior. Importamos o novo componente, referenciando o arquivo físico dele, e colocamos ele na tela. Iniciamos ele através do tag JSX, passando propriedades para ele. Aqui no caso, por padrão, o sistema passa propriedades de estilo, props da tela, navigation e outras propriedades que são próprias do nosso uso cotidiano. Mas eu vou estar explicando a propriedade importante que é para esse primeiro momento. Uma vez ele estando importado dentro do nosso render, nós temos que passar para ele a informação do title. Então, dizer title igual this.state.title. Sendo assim, estamos passando a informação que ele vai receber como propriedade a informação que nós temos no state desse componente que eu chamou. Olhando para a tela, após ter renderizado, vemos que ele está com a mesma informação do state da home. Então a home tem um state carregado com a informação que compartilhou essa informação com o componente que ela chamou através dos props. Uma vez que eu clico em qualquer ação da home, ela atualiza o state e repassa essa informação através dos props do componente que foi importado. Sendo assim, eles vão refletir a mesma informação. Ou seja, temos duas classes distintas, dois componentes React distintos, mas eles compartilham a mesma informação através do props. Toda a informação que for passada aqui no corpo do componente, ele está disponível dentro do outro componente que foi instanciado. Então vamos colocar um log aqui para poder visualizar. Console e o diz. Clique o botão direito em inspecionar, vai no console. Toda vez que eu clicar, ele vai renderizar novamente e vai exibir o log aqui. Então, nesse log que nós podemos visualizar. Dentro do props, nós temos essas variáveis que foram passadas através do home.
Então, temos o title com o seu valor, temos o style, que passou as propriedades de estilo que foram atribuídas nesta classe, e temos as outras propriedades de navegação. Dentro do state, temos apenas uma variável style, que foi iniciada automaticamente pelo sistema, mas não foi utilizada no programa. Então, podemos perceber que toda a informação que foi colocada aqui no corpo do JSX passou para o novo componente como sendo uma props. Um detalhe importante da props é que ela é imutável. Então, não podemos alterar ela através do componente. Se eu vier aqui no componente para tentar alterar ela, por exemplo, dis.props.title igual a qualquer valor, isso não surte nenhum efeito. Porque ela não é uma variável de escrita, é apenas uma variável de leitura. Observe que ele vai gerar um erro por não ser possível fazer uma alteração direta do props. Sendo assim, sempre que você quiser estar manipulando essas variáveis que vêm do props no seu novo componente, você tem que ir aqui em cima, no construtor, está dizendo que o props.title, ou a outra variável que você está querendo utilizar, deve ser recebida dentro do state. Então, aqui no construtor, o props é passado como parâmetro e você pode estar igualando ele a outra variável que está sendo instanciada no state. E daí, nesse momento, você estaria com a possibilidade de utilizar ela de uma forma manipulável, ou seja, uma forma que você possa modificar ela. No entanto, quando você passa ela para o novo state do outro componente, ela não observa mais as informações do props que foi passado. Ou seja, você clonou, você copiou o que estava no props para o style, e agora sua variável está olhando para o style e não para o props. Então, nesse momento, você pode fazer qualquer tipo de alteração. Por exemplo, vou dar um set time old em 2 milissegundos, onde eu vou dizer this.setState title igual a 0. Esperando renderizar. Ele vai passar 2 milissegundos e vai virar 0. No entanto, as outras informações do componente home não foram alteradas por essa atualização no componente, novo componente. Se você quiser manipular as informações do outro componente, você tem que usar uma outra função. Nesta função, toda vez que há uma alteração de props, ela é chamada. E daí você pode dizer que o next stage é igual ao title que está no next props. Com essa alteração, está dizendo, toda vez que mudar o props da home, toda vez que home mudar o state, por consequência, ele renderizar novamente o método render, e o title aqui mudar, toda vez que tiver um props diferente, eu quero que tu atualize para mim o next stage, ou seja, o próximo stage do novo componente vai receber o title que veio no props. Olhando para isso funcionar, temos aqui as alterações. Então, sempre que ele está clicando, está modificando o state, está fazendo print novamente e está atualizando aqui. Vamos tentar ver como funciona aquela questão do timeout aqui no segundo componente. Ele virou value, depois de 2 milissegundos. Depois de milissegundos. Então, nós queremos dizer
temos que colocar um if aqui, que só vamos executar essa função se o props atual disprops for diferente do next props. Do contrário, toda vez que ele estiver num fluxo de renderização, ele vai estar chamando a nossa função. Então nós queremos que isso somente aconteça se tiver uma alteração do props. Senão não precisa ficar forçando o nosso componente a se atualizar. Olhando essa alteração, observe que quando ele carrega, aqui ele depois ele muda esse set time out depois de 1000 milissegundos e esse aqui após 2000 milissegundos. O que significa que esse valor, o último valor que ficou, deve ser velho, porque ele aconteceu depois da atualização desse. Então esse aconteceu primeiro, este aconteceu depois. Aqui no componente nós precisamos dessa última informação, que foi a última troca de state no componente novo. Logo, quando clicado, ele deve mudar esse valor para o novo valor de state. E aconteceu. E assim sucessivamente. Sendo assim, você entende que você poderia também estar comparando esse title do props anterior for diferente do next props. Então, toda vez que tiver uma mudança do title, vai renderizar de novo a sua aplicação. Se não mudar o title, não vai renderizar. Então, ela não vai chamar, ela não vai mudar o state caso não tenha uma alteração do title. Isso aqui também estaria funcionando. Então, depende muito da lógica que você está implementando. Mas essa função é responsável para estar avisando o state quando há uma alteração de props que ele precise saber. Se fosse uma alteração, se ele não precisasse atualizar o state, não precisaria chamar. Se nós estivéssemos utilizando aqui uma referência direta ao props, nesse caso, não precisaríamos estar pensando em fazer uma atualização baseada em mudança de props. Porque observe que aqui na primeira variável ele está usando value, que é o que está no state nesse momento, por causa do set time out. E na segunda variável ele está refletindo o que tem na primeira. Então quando eu modificar aqui, ambas vão estar iguais. Por quê? Porque ela está olhando para o props e não para o componente importado em um outro componente. É instanciado dentro do render e ele recebe props. A partir dali, dentro de sua classe, ele vai estar, essas informações vão estar disponíveis no dis.props. E nós podemos utilizar ele diretamente dentro da interface. Podemos utilizar essa informação do props diretamente dentro do render ou estar repassando ela para o state, para que tenha uma manipulação na sequência. Uma vez que ele está no props, ele não pode ser modificado, ou seja, toda a informação que veio através do props é somente leitura, ela não permite escrita. Caso nós precisamos alterar o state desse componente, sempre que há uma alteração no props, nas propriedades que ele recebe, nós usamos esse método. E esse método ele faz alguns testes para saber se deve ou não atualizar o state, e se ele considerar que sim, nós atribuímos essa variável nextState, o nome do atributo que vai ser modificado, e comparamos ela com, ou melhor, igualamos ela com o nextProps e o atributo que devemos jogar no state. Então, esta é a forma de estar atualizando o state do componente diretamente baseado nas mudanças do props. Se quiséssemos passar outras propriedades, aqui é aberto, pode passar quantas propriedades for necessário. Nós podemos estar passando a propriedade, por exemplo, se este componente está ativo. Podemos passar como true. Aqui teríamos disponível, por exemplo, o
teste como se esse componente está ativo, dá um alerta. Então, qualquer informação que for necessária passar para o novo componente, se usa as props. É assim que eles se comunicam entre eles. E saiu aqui o alerta, porque ele estava ativo. Se eu colocar aqui como false, não teremos alerta. Ok.